Nós, os assassinos econômicos, temos sido os verdadeiros responsáveis pela criação deste primeiro império verdadeiramente global. Trabalhamos de diversas formas, mas a mais comum é identificar um país que possua recursos que as corporações cobiçam, como o petróleo, e então organizar um empréstimo gigantesco para esse país através do Banco Mundial, mas o dinheiro nunca vai de fato para o país. Em vez disso, ele vai para as nossas grandes corporações, usinas elétricas, parques industriais, portos, coisas que beneficiam alguns poucos ricos naquele país, mas que não ajudam em nada a maioria da população. No entanto, o país inteiro fica preso a uma dívida enorme que não pode pagar, e isso faz parte do plano, que eles não consigam pagar. Então, em algum momento, nós voltamos a eles e dizemos: ouçam, vocês não podem pagar sua dívida, então vendam seu petróleo bem barato para nossas empresas, permitam-nos construir uma base militar em seu território, ou enviem tropas em apoio às nossas, em lugares como o Iraque, ou votem conosco na próxima Assembleia da ONU. Outra exigência é a privatização de suas empresas de eletricidade, Água e esgoto para corporações dos Estados Unidos ou outras multinacionais. É o típico funcionamento do FMI e do Banco Mundial. Você endivida um país de tal forma que ele não pode pagar, e então oferece refinanciar essa dívida com juros ainda maiores. Exigimos esse quid pro quo, que chamamos de condicionalidade ou boa governança, o que basicamente significa que eles têm que vender seus recursos e serviços sociais, escolas, sistemas de saúde, sistemas penais e de seguros, para corporações estrangeiras. É um golpe duplo, triplo e quádruplo. O precedente para os assassinos econômicos começou no início dos anos 50, quando o democraticamente eleito Mossadegh foi eleito no Irã. Ele era considerado a esperança da democracia no Oriente Médio e no mundo. Foi o homem do ano da revista Time. Mas ele decidiu que as empresas de petróleo estrangeiras precisavam pagar muito mais ao povo iraniano pelo petróleo que extraíam de lá. Ele achava que o povo deveria se beneficiar do seu próprio petróleo, uma política estranha para nós. Nós não gostamos, mas tínhamos medo de enviar o exército. Em vez disso, enviamos um único agente da CIA, Kermit Roosevelt, parente de Ted Roosevelt. E com alguns milhões de dólares, foi extremamente eficiente. Em pouco tempo, ele conseguiu derrubar Mossadegh e trazer o Shah do Irã para substituí-lo, que sempre foi favorável ao petróleo. E isso funcionou muito bem. Bombas explodem em todo o Irã. Um oficial do exército anuncia que Mossadegh se rendeu, e o seu regime com o ditador virtual do Irã acabou. Fotos do Shah são exibidas pelas ruas. À medida que os sentimentos mudam, o Shah é bem-vindo em seu lar. Em Washington, as pessoas pensaram: uau, isso foi fácil e barato. Isso estabeleceu uma nova forma de manipular países e criar impérios. O único problema era que Roosevelt era um agente oficial da CIA, e se fosse pego, as ramificações seriam graves. Por isso, decidiu-se usar consultores privados para canalizar o dinheiro através do Banco Mundial ou FMI, trazendo pessoas como eu, para que, se fôssemos pegos, não houvesse ligação com o governo. Na Guatemala, quando Arbenz se tornou presidente, o país estava sob o domínio da United Fruit Company. Arbenz queria devolver as terras ao povo. E assim que ele assumiu o poder, ele estava implementando políticas que faria exatamente isso: devolver o direito à terra sobre o povo. A United Fruit não gostou e contratou uma firma de relações públicas nos Estados Unidos para convencer o país, o povo, a imprensa dos Estados Unidos e o Congresso dos Estados Unidos de que Arbenz era um fantoche soviético e que os comunistas teriam uma base neste hemisfério, o que era um grande medo na época, o terror vermelho. Para encurtar a história,
A partir dessa campanha de relações públicas, surgiu um comprometimento da parte da CIA e dos militares de derrubar esse homem. E de fato, conseguimos. Enviamos aviões, enviamos soldados, enviamos chacais, enviamos tudo o que podíamos para derrubá-los. Assim que ele foi removido, o novo governante restaurou tudo para as grandes corporações internacionais, incluindo a United Fruit. O Equador foi governado por ditadores pró-Estados Unidos por anos, normalmente muito violentos. Decidiu-se que haveria uma eleição realmente democrática, e Jaime Rodos se candidatou, declarando que sua meta como presidente seria garantir que os recursos do país fossem usados para ajudar o povo. Ele venceu com folga, com uma vantagem jamais vista no Equador. E começou a implementar suas políticas, para que os lucros do petróleo fossem para ajudar as pessoas. Bem, nós nos Estados Unidos não gostamos disso. E eu fui enviado como um dos vários assassinos econômicos, para corrompê-lo, para deixá-lo saber. Você e sua família podem ficar muito ricos se jogarem nosso jogo, mas se continuar com essas políticas, você vai cair. Ele não ouviu. Foi assassinado. Assim que o avião caiu, a área foi isolada apenas por militares dos Estados Unidos de uma base próxima. E os militares do Equador, quando começaram uma investigação, duas das testemunhas, chaves, morreram em acidente de carro antes de dar o depoimento. Aconteceram muitas coisas estranhas em relação ao assassinato de Jaime Rodos. Quem investiga o caso, como eu, não tem dúvidas de que ele foi assassinado. E claro, na minha posição de assassino econômico, eu sempre imaginava que algo aconteceria com Jaime. Fosse um golpe ou assassinado, mas ele seria tirado de cena, porque ele não era corrupto. Ele não se deixava corromper da forma que queríamos. Omar Torrijos, presidente do Panamá, era um dos meus favoritos. Eu realmente o admirava. Ele realmente queria ajudar seu país. Quando tentava suborná-lo, corrompê-lo, ele dizia: "Olha, John", ele me chamava de Ronito. "Preciso que os Estados Unidos paguem as dívidas que possuem com o meu país. Por toda a destruição que vocês causaram aqui. Preciso estar em uma posição onde eu possa ajudar os outros países latino-americanos se tornarem independentes e se libertarem dessa presença terrível do norte, com a qual vocês vêm nos explorando tão terrivelmente. Preciso que o Canal do Panamá esteja de volta nas mãos do povo. É disso que preciso. Me deixem em paz. Parem de tentar me subornar." Isso foi em 1981, e em maio daquele ano, Jaime foi assassinado. Omar sabia muito bem que isso aconteceria, então juntou sua família e disse: "Provavelmente eu sou o próximo. Mas está tudo bem, porque fiz o que vim fazer. Renegociei o canal. Agora ele estará em nossas mãos." Ele acabou de fazer um acordo com Jimmy Carter, e em junho de 1981, apenas 2 meses depois, ele também morreu em um acidente aéreo, que certamente foi realizado por chacais apoiados pela CIA. Há evidências de que um dos agentes entregou ao presidente quando ele embarcava um pequeno gravador que continha uma bomba. É interessante para mim como este sistema continuou praticamente da mesma forma por anos e anos, exceto que os assassinos econômicos ficaram cada vez melhores. Então chegamos ao que aconteceu muito recentemente na Venezuela. Em 1998, Hugo Chávez é eleito presidente após uma longa linhagem de presidentes que foram muito corruptos e basicamente destruíram a economia do país. E Chávez foi eleito, ele enfrentou os Estados Unidos e o fez principalmente exigindo que o petróleo venezuelano fosse usado para ajudar o povo venezuelano. Bem, nós não gostamos disso nos Estados Unidos. Então, em 2002, um golpe foi encenado e não há dúvida na minha mente e na mente da maioria das pessoas que a CIA estava por trás desse golpe.
A forma como aquele golpe ocorreu refletiu muito o que Kermit Roosevelt fez no Irã, pagando pessoas para irem às ruas, se amotinar e protestar para dizer que Chávez era muito impopular. Sabe, se você conseguir que algumas milhares de pessoas façam isso na televisão, pode fazer parecer que é o país inteiro, e as coisas começam a crescer. Exceto que no caso de Chávez, ele foi inteligente o suficiente e o povo estava tão fortemente com ele que eles superaram isso. Isso foi um fenômeno na história da América Latina. O Iraque, na verdade, é um exemplo perfeito da forma como todo o sistema funciona. Portanto, nós, os assassinos econômicos, somos a primeira linha de defesa. Nós tentamos corromper governos e fazê-los aceitar esses empréstimos enormes que usamos como alavanca para basicamente sermos donos deles. Se falharmos, como eu falei no Panamá com Omar Torrijos ou no Equador com Jaime Roldós, que se recusaram a ser corrompidos, então a segunda linha de defesa é enviar os chacais. E os chacais ou derrubam governos ou os assassinam. Em seguida, começa um novo governo no qual ditamos a política. O novo presidente sabe o que acontecerá se não obedecer. No caso do Iraque, ambas as coisas falharam. Os assassinos econômicos não conseguiram chegar a Saddam Hussein. Tentamos muito fazer com que ele aceitasse um acordo muito semelhante ao que a Arábia Saudita aceitou, mas ele não aceitou. Então, os chacais foram para eliminá-lo. Eles não conseguiram, sua segurança era muito boa. Afinal, ele já havia trabalhado para a CIA e conhecia o sistema. Ele foi contratado para assassinar o presidente anterior do Iraque. Em 91, enviamos as tropas e eliminamos os militares iraquianos. A partir disso, presumimos que Saddam Hussein mudaria de ideia. Poderíamos tê-lo tirado do poder naquela época, mas não queríamos perder sua liderança. Pensamos que ele conseguiria controlar os curdos, manter os iranianos em seu país e continuar nos abastecendo com o petróleo. E já que tínhamos derrubado seu exército, ele cederia. Os assassinos econômicos voltaram nos anos 90 e falharam. Se tivesse dado certo, ele ainda estaria governando seu país. Estaríamos vendendo a ele todas as armas que quisesse. Os chacais não conseguiram eliminá-lo novamente, então enviamos as militares mais uma vez. Desta vez, fizemos o serviço completo e o tiramos, e no processo, criamos para nós mesmos negócios de construção muito lucrativos. Tivemos que reconstruir um país que destruímos, o que é um excelente negócio para grandes empreiteiras. Então, o Iraque ilustra as 3 etapas: os assassinos econômicos que falharam, os chacais que falharam e, por fim, o exército foi enviado. E assim criamos um império mundial, mas isso foi feito muito sutilmente, clandestinamente. Todos os impérios do passado foram criados militarmente, e todos os povos sabiam que isso estava acontecendo. Os britânicos, os franceses, os alemães, os romanos, os gregos, eles tinham orgulho disso, e sempre havia alguma desculpa, como levar a civilização ou uma religião. Mas todos sabiam que isso estava acontecendo. Nós não. A maioria do povo americano não faz ideia de que vive dos benefícios de um império clandestino, que hoje em dia há mais escravidão no mundo do que em qualquer outra época. Então nos perguntamos, se isso é um império, quem é o imperador? Obviamente não são os presidentes dos Estados Unidos. O imperador não é eleito, não tem tempo de mandato e não dá satisfação a ninguém. Nós não podemos classificar os presidentes assim, mas temos o que considero um equivalente, que é o que eu chamo de corporatocracia. A corporatocracia é este grupo de indivíduos que dirige nossas maiores corporações, e eles realmente agem como o imperador deste império. Eles controlam nossa mídia, seja através da propriedade direta ou de publicidade. Eles controlam a maioria dos nossos políticos porque financiam suas campanhas, seja através de suas corporações ou de contribuições pessoais vindas das corporações. Eles não são eleitos, não cumprem um mandato limitado, e no topo da corporatocracia, você realmente não consegue dizer se uma pessoa está trabalhando para uma corporação privada ou para o governo,
Então você tem um cara que em um momento é o presidente de uma grande empresa de construção como a Halliburton e no momento seguinte é vice-presidente dos Estados Unidos, ou o presidente que estava no ramo do petróleo. E isso é verdade quer você tenha democratas ou republicanos no cargo. Você tem os movendo-se de um lado para o outro através da porta giratória. E de certa forma, nosso governo é invisível na maior parte do tempo e suas políticas são executadas por nossas corporações em um nível ou outro. E por outro lado, as políticas do governo são basicamente forjadas pela corporatocracia e depois apresentadas ao governo. Elas se tornam política governamental. Isso não é um tipo de teoria da conspiração. Essas pessoas não precisam se reunir e conspirar para fazer as coisas. Todas elas trabalham basicamente sobre uma premissa primária. E esta é que eles devem maximizar os lucros independentemente dos custos sociais e ambientais. Este processo de manipulação pela corporatocracia, através do uso de dívida, suborno e derrubada política, é chamado de globalização. Assim como o Federal Reserve mantém o público americano em uma posição de servidão por dívida, através de dívida perpétua, inflação e juros, o Banco Mundial e o FMI desempenham este papel em escala global. O golpe básico é simples: endividar um país, seja por sua própria indiscrição ou pela corrupção do líder deste país, então impor condicionalidades ou políticas de ajuste estrutural, que frequentemente consistem no seguinte: desvalorização da moeda. Quando o valor de uma moeda cai, o mesmo acontece com tudo que é valorizado nela. Isso torna os recursos nativos disponíveis para países predatórios por uma fração de seu valor. Grandes cortes de verba para programas sociais, estes geralmente incluem educação e saúde, comprometendo o bem-estar e a integridade da sociedade, deixando o público vulnerável à exploração. Privatização de empresas estatais, isso significa que sistemas socialmente importantes podem ser comprados e regulados por corporações estrangeiras visando o lucro. Por exemplo, em 1999, o Banco Mundial insistiu que o governo boliviano vendesse o sistema público de água da terceira maior cidade para uma subsidiária da corporação americana Bechtel. Assim que isso ocorreu, as contas de água dos residentes locais, já empobrecidos, dispararam. Foi somente após uma revolta generalizada do povo que o contrato com a Bechtel foi anulado. Depois há a liberalização comercial, ou a abertura da economia através da remoção de quaisquer restrições ao trabalho exterior. Isso permite uma série de manifestações econômicas abusivas, como corporações transnacionais trazendo seus próprios produtos produzidos em massa, vendendo abaixo do preço da produção nativa, arruinando as economias locais. Um exemplo é a Jamaica, que após aceitar empréstimos e condicionalidades do Banco Mundial, perdeu seus maiores mercados de safras comerciais devido à competição com importações ocidentais. Hoje, inúmeros agricultores estão sem trabalho porque são incapazes de competir com as grandes corporações. Outra variação é a criação de inúmeras fábricas de exploração, sweatshops, desumanas, desreguladas e aparentemente despercebidas, que se aproveitam das dificuldades econômicas impostas. Além disso, devido à desregulação da produção, a destruição ambiental é perpétua, pois os recursos de um país são frequentemente explorados por corporações indiferentes, enquanto emitem grandes quantidades de poluição deliberada. O maior processo ambiental da história do mundo hoje está sendo movido em nome de 30 mil pessoas da Amazônia Equatoriana contra a Texaco, que agora pertence à Chevron. Portanto, hoje é contra a Chevron, mas por atividades conduzidas pela Texaco, estimadas em mais de 18 vezes o que o Exxon Valdez despejou na costa do Alasca. No caso do Equador, não foi um acidente. As companhias de petróleo fizeram isso intencionalmente. Eles sabiam que estavam fazendo isso para economizar dinheiro ali, em vez de provisionar um descarte adequado. Além disso, um olhar superficial no registro de desempenho do Banco Mundial revela que a instituição não fez nada além de aumentar a pobreza e o abismo de ricos, enquanto os lucros corporativos disparam. Em 1960, a diferença de renda entre 1/5 da população mundial nos países mais ricos contra o 1/5 nos países mais pobres era de 30 para 1. Em 1998, era de 74 para 1.
Enquanto o PIB global subiu 40% entre 1970 e 1985, aqueles que viviam em situação de pobreza na verdade aumentaram 17%. Já entre 1985 e 2000, aqueles que viviam com menos de $1 por dia aumentaram 18%. Até mesmo o Comitê Econômico Conjunto do Congresso dos Estados Unidos admitiu que há uma taxa de sucesso de apenas 40% em todos os projetos do Banco Mundial. No final da década de 1960, o Banco Mundial interveio no Equador com grandes empréstimos. Durante os 30 anos seguintes, a pobreza cresceu de 50% para 70%. A dívida pública aumentou de 240 milhões para 16 bilhões, enquanto a parcela de recursos alocados aos pobres passou de 20% para 6%. In fact, by the year 2000, 50% of Ecuador's national budget had to be allocated for paying its debts. É importante entender que o Banco Mundial, de fato, é um banco dos Estados Unidos, apoiando interesses dos Estados Unidos, pois os Estados Unidos detêm o poder de veto sobre as decisões. De onde veio este dinheiro? Ele o criou do nada através do sistema bancário de reservas fracionárias. Das 100 maiores economias do mundo baseadas em PIB anual, 51 são corporações, e 47 dessas 51 têm sede nos Estados Unidos. Walmart, General Motors e Exxon são economicamente mais poderosas do que a Arábia Saudita, Polônia, Noruega, África do Sul, Finlândia, Indonésia e muitos outros. E à medida que as barreiras comerciais protetivas são derrubadas, as moedas jogadas juntas e manipuladas em mercados flutuantes e as economias estatais reviradas em favor da competição aberta e capitalismo global, o império expande. Você sobe na sua pequena tela de 21 polegadas e uiva sobre América e democracia. Não existe América. Não existe democracia. Só existe IBM, e ITT, e ATT, e DuPont, Dow, Union Carbide e Exxon. Essas são as nações do mundo hoje. What do you think the Russians talk about in their councils of state? Karl Marx? They get out their linear programming charts, statistical decision theories, minimax solutions, and compute the price-cost probabilities of their transactions and investments, just like we do. Não vivemos mais em um mundo de nações e ideologias. O mundo é uma faculdade de corporações, inexoravelmente determinada pelos estatutos imutáveis do negócio. O mundo é um negócio, Sr. Bill.